Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, no mundo inteiro, exatamente neste horário, se celebra a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas leituras tão duras, nesse momento se faz uma lembrança do martírio, do sofrimento, da dor de um homem, Deus, que se colocando diante da humanidade, deixando de lado a sua condição divina e assumindo plenamente a condição humana, esse Deus agora é olhado com desprezo, é colocado diante da humanidade como se não fosse nada. Por isso que o texto do profeta Isaías, o servo sofredor, nos relata a imagem de um Deus, desse Deus transfigurado, desfigurado, chamado Jesus. E nos diz o profeta, ele não tinha fisionomia humana, nem parecia um ser humano. Não tinha nenhum aspecto que nos lembrasse, nenhuma beleza. E era triste os nossos olhos poder ver. Quando o Papa assistiu o filme de Mel Gibson, não é? E que viu Jesus coberto de sangue, algumas pessoas disseram: isso aqui é um absurdo, isso aqui é realmente uma visão cinematográfica. E o Papa dizia, não é? De fato, esta era a fisionomia de Jesus no momento da sua morte. A dor do corpo e da alma se juntava de uma forma terrível. A dor do corpo, a dor da alma se encontravam diante da perversidade do ser humano. Nos diz a palavra, não é? Ele não tinha beleza alguma, nem atrativo para olharmos. Não tinha nenhuma aparência que nos agradassem. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. Imagine vocês, meus irmãos. Olha o que o ser humano é capaz de fazer com que oferece algo que venha não agradá-lo. Olha o que nós somos capazes de transfigurar um ser que só veio nos ensinar a amar. E o mais terrível, meus irmãos, que ainda hoje a gente continua transfigurando o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo na figura dos nossos irmãos pobres, abandonados, os nossos irmãos que estão debaixo dos viadutos, que estão nesse momento nos semáforos, estendendo as mãos, esmolando o que comer. Ainda hoje, não é? Cristo sofre o desprezo do ser humano através dos seus irmãos. Ainda hoje, meus irmãos, nós somos capazes de uma forma impiedosa cometer todos aqueles atos que foram cometidos com o próprio Cristo. Não tinha fisionomia humana, não é? Transfigurado pela dor do corpo e da alma, o desprezo, a solidão, o abandono, as lembranças que martirizava a mente e o coração de Deus, as grandes lembranças das curas, do povo gritando rei, 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 tudo isso vinha intensamente no coração de Jesus. Naquele momento, não é? Em que o povo queria trocá-lo por Barrabás. Solta Barrabás e prende Jesus. Por qual crime nós estaríamos matando o Filho de Deus? Que mal que ele fez? Essa reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Essa reflexão que vai nos ajudar
a não cometer essa atrocidade ainda hoje com Cristo na figura do nosso irmão. Nos diz a carta aos Hebreus, não é? Ele é um sacerdote, o sacerdote para sempre. Cristo nos seus dias terrenos, ele gritava, preces, clamores, em lágrimas, forte, gritava pela humanidade. Porque Deus sabia, Cristo sabia do que o ser humano é capaz quando ele é contrariado. O relato da paixão é o relato mais duro que alguém poderia ouvir. Por mais que eu escute esse relato, mais apavora o meu coração. O homem que é julgado porque nos propôs o amor. O homem que é julgado porque nos convida a sermos livres. O homem que é condenado porque diz que nós somos irmãos e somos todos iguais. O homem que é condenado, não é? Porque simplesmente o mundo não entende que podemos viver livres e continuar livre ao longo da nossa história. Por isso ele foi condenado. E não só condenaram, não só mataram, mas usaram de requinte de crueldade. Como hoje acontece, não é? Nos morros, nas favelas, nas ruas, nas vilas, que as pessoas matam de uma forma impiedosa, não é? 10, 15, 20 tiros é capaz de dar no ser humano e ver o sangue escorrer. Essa mesma crueldade, meus irmãos, que a gente encontra nas crianças que são jogadas no lixo após cada aborto. Essa mesma crueldade, não é? Que não se afasta da humanidade, que faz com que a gente, não é? Proclame em alta voz, bandido bom é bandido morto. E a gente esquece, não é? Que nenhum bandido nasceu bandido. Nasceu criança, dócil. Nasceu, não é? Como tantas outras. E talvez não teve a sorte de viver em família. Talvez não teve a sorte de conhecer Deus na sua plenitude. Porque o mundo se apresenta com facilidade. Mas Deus, para se apresentar às pessoas, nós criamos todas as dificuldades possíveis. E aí a gente entende, não é? Aquele mais próximo diz, não te conheço, não sei quem és. Um vendeu, o outro diz que não conhecia. E tantos outros que gritavam, seria ele o rei, e agora diz, crucificam. Tantos que olhavam para Cristo e dizia, não é? Como ele prega com autoridade. Tantos que se encantavam com os milagres que ele fez. Por nada agora, eles matam Cristo de uma forma fria e de uma forma impiedosa. Aqui está o relato da humanidade passada e da humanidade presente. Muda só apenas, não é? A centralidade. Saiu Cristo, Filho de Deus, e entra os filhos adotivos de Deus, que continua sendo destruídos, perseguidos, humilhados, pisados e crucificados diante de uma sociedade, não é? Diante de um tribunal, que é incapaz de conhecer o ser humano como gente. Todos nós nascemos gente, mas ao longo do tempo ele nos torna bicho, indivíduo ou animal. Depende como cada um recebe a dureza e a tristeza do mundo que mata, que corrói e que despreza. Meus irmãos e minhas irmãs, que este relato da paixão possa ecoar na nossa mente e no nosso coração. Que este relato de hoje possa mudar a nossa atitude diante do mundo e diante de Deus. Que a gente possa entender aquilo que Jesus dizia e diz, não é? Vigiai e orai para não cair de tentação. Que a gente possa compreender que o tentador, sempre esperando um tempo oportuno
para entrar na nossa casa, da nossa vida e destruir tudo aquilo que Deus quer construir para cada um de nós. Então, nesse momento, vamos fazer um minutinho de silêncio, né? Nos nossos lugares. Vamos tentar compreender o que significa essa celebração da paixão. O que significa olhar para a cruz, que é um sinal de tortura, e agora torna-se um sinal de redenção.